Olá, meus amigos, olá, nação corintiana, salve o Corinthians! Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas. Esse vídeo é vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Final de jogo na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 1, Corinthians 1. Por incrível que pareça, o Corinthians consegue arrancar um empate heróico na Arena da Baixada. Nos vídeos anteriores que eu fiz aqui e em outras redes sociais, eu dizia que o Corinthians, assim, pela turbulência que o Corinthians está enfrentando, pela bagunça que o Corinthians está, até nas páginas policiais o Corinthians se encontra hoje, por tudo que envolve o Corinthians, pelo elenco do Corinthians, eu achava que o Corinthians iria ser derrotado. Mas eu disse nos vídeos anteriores, eu sou corintiano e vou torcer sempre, eu tenho que ser otimista. Eu tenho que ser otimista com o Corinthians. Só que ultimamente estava difícil. Mas mesmo assim, vamos para frente da televisão, assistimos o jogo e a hora que você já se sentia derrotado, menos naquela falta, quando surgiu aquela falta e o Rodrigo Garro pegou a bola, eu me lembrei daquele gol que ele fez contra o Palmeiras. Eu falei, ele vai fazer. O Rodrigo Garro vai fazer esse gol e vai empatar o jogo. A bola bate na trave, volta e o Kaká estufa o peito e faz o gol. Desta vez ele fez gol a favor do Corinthians, porque os dois últimos gols que ele havia marcado eram contra, né? Agora ele fez a favor. Corinthians soma um ponto heróico, um ponto com sabor de vitória, quinto empate do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Vai dar uma respirada, saiu da zona de rebaixamento. O jogo do Flamengo e Fluminense não havia terminado quando eu comecei a gravar esse vídeo. O Flamengo estava vencendo por 1-0, se não me engano, o gol do Pedro. E se esse placar continuar, o Corinthians sai da zona da degola. É bom, precisava somar os 3 pontos? Sim, mas jogar com o Atlético Paranaense lá é muito difícil. O gramado deles é difícil. A torcida pressiona o tempo todo. Apesar que Corinthians, com torcida, pode pressionar o que for, que não abala o Corinthians, né? Mas os jogadores do Corinthians, sem Yuri Alberto, e o Corinthians consegue, assim, para mim, uma vitória esse empate. Uma vitória que o Corinthians conseguiu arrancar do Atlético Paranaense. Soma, vai para 8 pontos e agora vai jogar em casa, se eu não me engano, contra o Cuiabá durante a semana. E se vencer, aí dá mais uma respirada boa. O Corinthians não pode agora perder pontos em casa. Em casa tem que somar pontos. Não pode deixar de somar pontos em casa. Agora, o que eu gostei da entrevista do Antônio Oliveira, quero comentar com vocês aqui, não sei qual é a opinião de vocês. O que eu gostei da entrevista do Antônio Oliveira é, quando perguntado a ele sobre o Carlos Miguel, ele simplesmente disse o seguinte, só vai jogar no Corinthians quem quiser ficar no Corinthians. Ou seja, Carlos Miguel está fora, não joga mais, não veste mais a camisa do Corinthians. Se o Antônio Oliveira manter a palavra dele, que ele deu na entrevista depois do jogo, dizendo que só vai jogar no Corinthians quem quer jogar e quem quer ficar no Corinthians. E todos nós sabemos que o Carlos Miguel não quer ficar no Corinthians. Ele quer ir embora do Corinthians. Eu, para mim, no primeiro dia que ele inventou essa história de querer ir embora do Corinthians, que não queria ficar mais, se eu sou o presidente do Corinthians, naquele exato momento, eu chamaria ele num canto, você vai treinar separado, que é um direito seu, mas jogar no Corinthians, você não veste mais a camisa do Corinthians. Se eu sou o presidente do Corinthians, eu faria isso. Ah, mas aquela defesa contra o São Paulo milagrosa que o Donelli não faria. Não tem problema. Não tem problema. O Corinthians está acima do Carlos Miguel. Quem é o Carlos Miguel perto do Corinthians? Quem era o Carlos Miguel antes do Corinthians?
Se eu não me engano, o terceiro goleiro do Internacional. O Internacional mandou o Carlos Miguel para o Corinthians a troco do lateral Moacir, que era do Corinthians, que foi para lá. E o Carlos Miguel veio aprender com o maior goleiro da história do Corinthians. Ele ficou no banco de reserva esse tempo todo, aprendendo com o Cássio, o maior goleiro do Corinthians. Ele aprendeu, ele teve tranquilidade para trabalhar, ele teve todo o preparativo para ele, para um dia vestir a camisa do Corinthians e jogar. E quando ele entrava nas partidas, nas primeiras partidas, ele foi muito bem, porque ele teve um professor chamado Cássio. E depois, agora, neste ano, ele já se achava maior que o seu mestre. O discípulo querendo ser maior que o mestre. Tanto que ele pressionou para ser titular alguns corintianos que, na minha opinião, fizeram com a cabeça quente, para não falar outra coisa aqui, pressionaram também para que o Cássio saísse do Corinthians e fosse para o banco, saísse do time, para ir para o banco, e o Carlos Miguel assumisse a titularidade. Para mim, não deveria ter feito isso. Porque quando o Cássio estava jogando e era titular do Corinthians, quando ele deu aquela entrevista dizendo que ele não estava aguentando mais a pressão, é porque o time é ruim. Quando você entra em campo para jogar, o Corinthians entra em campo para jogar com aquele time medíocre que é o Corinthians, o que vai acontecer? 100% de bola em cima do Cássio. Eles vão atacar o Corinthians o tempo todo. E foi isso que aconteceu. E uma hora ou outra a bola vai entrar, não tem como. Olha o Donelli, tomou gol hoje. Foi culpa dele? Não. Mas os times que jogam contra o Corinthians pressionam o Corinthians e o Corinthians não tem chance de jogar. Porque é fraco. Porque tem jogadores que não vestem a camisa do Corinthians. Fizeram a maior pressão para o Cássio ficar no banco, o Cássio não aguentou e saiu do Corinthians. E a hora que era para o Carlos Miguel assumir a titularidade e falar, bater no peito e falar, agora deixa comigo. O que ele fez? Abandonou o barco. Foi traíra com o Corinthians. Ele tem todo o direito do mundo de ir jogar na onde ele quiser. Mas fazer o que ele fez com o Corinthians, para mim foi sacanagem. Que seja feliz onde ele for jogar. Mas no Corinthians, jamais ele vestirá a camisa novamente. Jamais. Porque ele foi traíra com o Corinthians. E eu gostei muito do que o Neto falou. Chamou ele de traíra. Deu de migué para não jogar hoje lá no Paraná. E para vestir essa camisa do Corinthians, o cara tem que dar sangue, tem que dar raça. Me lembro do Zé Maria, o Sheik saía com um uniforme totalmente preto de barro dentro do campo. Marcelinho Carioca, aquele tamanhinho dele, era raçudo. Ralf, Paulinho, quantos e quantos outros jogadores que honraram a camisa do Corinthians. E agora, quem é esse Carlos Miguel? Quem era o Carlos Miguel antes do Corinthians? Se ele fosse um cara honesto com o Corinthians, ele chamaria o presidente do Corinthians e falava, faz um outro contrato, coloca a multa, no mínimo 20 milhões de euros, que eu assino, porque antes do Corinthians eu não era ninguém. E eu devo tudo que eu sou ao Corinthians. Portanto, o Corinthians merece ganhar um dinheiro comigo. Ele deveria ter feito isso, e ele não fez. É isso aí, rapaziada. Agradeço a atenção de cada um de vocês. Curtem, comentem, compartilhem, me sigam aqui na plataforma. Tamo junto e vai, Corinthians!